A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, amém. Eu me chamo Edna Souza e eu estou aqui hoje em nome do Rei, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este vídeo e eu já quero que você abra a tua Bíblia e nós vamos meditar hoje lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, versículo 22. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar ao seu coração através dessa palavra. Amém? Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia para a gente juntos meditarmos nessa palavra, eu já te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e se você gostar do vídeo, compartilhe com mais pessoas, amém? Então assim, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amados, vale lembrar que seja qual for a circunstância que nós estivermos passando na nossa vida, nós devemos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E nada melhor do que a palavra de Deus para que nós possamos ter esperança. Seja lá qual for o vale que estejamos passando, porque Jesus Cristo, Ele mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. E nós podemos vencer tudo em Cristo Jesus. Nós só precisamos acreditar, e nós só precisamos entregar, e nós só precisamos ter fé. Que a fé é a certeza das coisas, daquilo que nós não vemos. Então assim, amados irmãos, temos que entender que quando nós estamos passando por qualquer tipo de situação, nasce, mesmo que a gente não queira, mas nasce uma incredulidade dentro de nós. Assim como eu, diversas vezes, que eu já passei por diversas situações e eu falava que estava entregue nas mãos do Senhor, só que ao mesmo tempo no meu coração estava algo lá no fundo que eu não estava acreditando no que Deus poderia fazer na minha vida. E vale lembrar que nós temos que lembrar também que quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós temos que lembrar de onde Jesus nos tirou. Nós temos que lembrar que o mais difícil que Ele fez nas nossas vidas foi nos salvar, foi nos escolher, porque não somos nós que escolhemos Ele, é Ele que nos escolhe. E isso já é um privilégio maravilhoso para que possamos ser mais que vencedores nele, na pessoa dele. E quando estamos passando por momentos difíceis, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivenciando, nos tempos de hoje, a depressão e a ansiedade está tomando de conta do nosso ser. E eu quero deixar essa experiência aqui para vocês, através dessa palavra, dentro do contexto dessa palavra, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E no começo desse ano, meus amados, eu passei por um processo que eu achava que eu não ia vencer. E eu estava com ansiedade. Amados, não julgue as pessoas que têm ansiedade. Só quem sabe quem tem ansiedade é quem já passou. É algo sobrenatural e a gente não consegue descrever, porque não é porque a gente quer. É uma doença. E isso precisa ser tratada. Mas eu disse ao Senhor Jesus, eu disse, Senhor, com muita fé, eu pedi com muita fé e sem duvidar, porque assim como Ele já tinha me curado da depressão, eu tinha certeza que Jesus Ele iria me curar daquela ansiedade que eu estava vivendo naquele tempo. E eu comecei a orar por aquela causa, tendo a certeza de que Ele ia fazer na minha vida. Amém? Comecei a orar, comecei a pedir. Comecei a orar, comecei a pedir, comecei a ministrar a vida, comecei a dizer, Jesus, por favor, a vida. Comecei a dizer, Jesus, por favor, chegue com providência, me cura, Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de me curar, porque assim como o Senhor me curou da depressão, assim como o Senhor curou a minha alma, assim como o Senhor curou as minhas feridas, eu tenho certeza que o Senhor vai me curar dessa ansiedade. E era algo muito forte, amados irmãos, porque a minha mente, eu não queria que aquilo acontecesse comigo, mas acontecia. A minha mente estava tudo bem, eu estava tudo em paz, mas era como se estivesse acontecendo algo horrível. O tempo todo fosse prestes a acontecer algo de ruim. E isso é muito forte.
Então eu comecei a orar pedindo para que Jesus pudesse me curar daquela ansiedade. E eu falo para vocês, amados, que quando foi em menos de 20 dias, não foi em menos de meses ou não foi em menos de anos, foi em menos de 20 dias, a minha oração foi respondida. Então hoje eu quero falar para você o que você esteja passando, se seja uma doença, se seja uma guerra no seu casamento, se seja algo contra o seu filho, contra a sua filha, se seja algo no seu emprego, eu já começo que você comece a pedir encarecidamente a Jesus Cristo para que Ele chegue com providência nesta causa. Ele está falando para você agora, neste momento, é tudo que você pedir, é tudo. Não é só algumas coisas, mas é tudo. Às vezes nós limitamos o poder do Senhor em pedir aquilo que nós estamos necessitando. Muitas das vezes nós pedimos para o mundo material e esquecemos de pedir para o mundo espiritual. Esquecemos de pedir para a nossa alma, sabe? Às vezes a nossa alma está doente, está precisando de cura e nós não pedimos porque achamos isso... o Senhor não vai se importar com isso. Eu quero que Ele chegue com providência na minha vida financeira. Quero que Ele chegue com providência para mim comprar uma casa, para mim comprar um carro. E esquece de pedir para o seu interior. Eu já quero que você saiba que quando a gente busca o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Às vezes, quando nós nos conectamos com a presença do Senhor e cremos que Ele está conosco, as bênçãos nos seguirão. Quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso alvo nas nossas vidas e se desfazemos de coisas que Ele quer que a gente se desfaça e focamos somente naquilo que é a presença dEle sobre nossas vidas, as bênçãos dEle nos seguirão. Amém? E se você está passando por um processo que você sabe que você precisa da presença de Jesus, que você sabe que só Ele pode operar esse milagre na tua vida, hoje se posicione e comece a orar, comece a pedir com fé, sem duvidar. E se você duvidar, você seja sincera com Jesus, assim como eu fui sincera. Eu disse, Senhor, eu estou entregando, mas eu não estou crendo. Sabe por quê, amados? Porque Jesus, Ele está disposto a curar uma incredulidade sincera, mas Ele não está disposto a ouvir uma oração de uma fé falsa. Jesus mesmo falou, Ele disse, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta você falar com a sua boca que você está entregando algo para o Senhor e você não está acreditando, porque Deus, Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. O ser humano, ele pode querer enganar um ou outro, mas a Deus, Ele não consegue enganar. Então, se você está passando por esse processo que, assim como eu passei diversas vezes, não foi dessa vez da doença da ansiedade, mas foi antes, que eu entregava algo nas mãos do Senhor e dizia, Senhor, eu creio, mas o meu coração estava longe, eu não estava acreditando. Mas mesmo assim, Ele operava, porque Ele sabe, mesmo sem nós merecermos, mesmo muitas das vezes nós não sendo fiel, mesmo muitas das vezes nós não confiamos, mas Ele faz porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele vela com a palavra dEle. Que neste dia de hoje você possa orar com fé, que neste dia de hoje você possa colocar a sua fé em prática. Amém? A palavra do Senhor vem nos dizer que se tiveres fé e não duvidares, Jesus Cristo, Ele falou, lançará uma montanha de um lado e falará, dará ordem a ela. Jesus, Ele não está falando sobre a montanha, mas Ele está falando em dar ordem à montanha, dela se lançar de um lado para o mar. Se tiveres fé e se creres, não fará só como Ele fez na figueira, mas fará como a montanha. E Ele diz, se tiveres fé, assim será feito. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. Amém? Então não limite o Jesus que você conhece, mas tenha certeza de que Ele está cuidando de tudo. A palavra do Senhor vem nos dizer, e ela é bem clara, o nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Amém? E Ele está com os olhos fitados nas nossas vidas.
O nosso milagre só depende dele. A palavra do Senhor vem falar, lá no livro de João, vem falar do homem que já fazia 38 anos que ele estava enfermo. E a palavra vem nos dizer que ele estava no tanque de Betesda, ao qual um anjo descia e movia as águas, e aquele que descesse primeiro seria curado de toda a enfermidade. Quando Jesus viu a situação daquele homem, chegou para ele e perguntou: queres ficar sã? E ele falou para Jesus: Jesus, não tem homem nenhum que me carregue, que me leve. Ou seja, aquele homem dependia de homens para que ele pudesse receber o milagre dele. Mas Jesus olhou para ele e disse: levanta-se, tome a tua cama e ande. Ou seja, ele só precisava somente da palavra do Senhor para a vida dele. Ei, eu quero te falar nesse dia de hoje que o seu milagre não depende de pessoas. O seu milagre não depende de providência terrena. O seu milagre só depende da palavra do Senhor na sua vida. Só depende de Jesus. Eu quero que neste momento você já comece a colocar a sua fé em prática para que ela possa ser enraizada. E quando nós temos a nossa fé enraizada, nós podemos passar por tempestade, por tribulações, mas nós cremos que o nosso Senhor está conosco e que Ele está segurando na nossa mão para nos tirar de qualquer tribulação, de qualquer tempestade, de qualquer deserto. Jesus, Ele está falando essa tarde para você: creia que tudo o que você me pedir será feito, que tudo o que você me pedir você vai receber, amém? Lá no livro de Daniel fala, Daniel ele teve uma visão com um anjo, já fazia 21 dias que Daniel estava jejuando, intercedendo por aquele povo, e o anjo veio até ele e disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicaste o seu coração diante de Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então que neste dia de hoje você possa aplicar o seu coração diante de Deus, para que Ele possa ouvir as tuas palavras. E Ele está trabalhando. Não é porque não aconteceu nada ainda que Ele não esteja trabalhando. A mulher, quando ela está grávida, nós não conseguimos ver, como o bebê está sendo formado no ventre dela, mas nós sabemos que Deus está trabalhando em uma vida ali dentro, que Ele está sendo formado, que está sendo formado os pés, que está sendo formado a cabeça, que está sendo formado o corpo, sabe, que está sendo formado todos os órgãos. Nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que no tempo determinado aquela criança vai nascer. Então, no tempo determinado, o seu milagre vai acontecer, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu já começo a liberar na tua vida, em nome de Jesus, cura. Já começo a liberar na sua vida neste momento libertação. E já começo a liberar na sua vida neste momento bênçãos em todas as áreas da sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus e até amanhã. Deus abençoe, amado.